e vamos, então, iniciar o nosso papo. Eu pediria, então, para que o Eduardo nos colocasse um pouco nessa perspectiva, né, da economia de Francisco e Clara, abrindo depois também para as questões mais específicas. Gostaria de relembrar novamente para aqueles que estão chegando, o Dom Newton teve um imprevisto, ele não pôde comparecer na nossa videoconferência, está nos devendo, ainda vamos chamá-lo novamente, e então nós estamos com o padre Wilson, que é de Brusque, Santa Catarina, e que trabalha com essas questões, desenvolvendo trabalhos para implementar empreendimentos de economia solidária, né? Com jovens também nas periferias de Florianópolis. Eduardo, passo para ti. Frei Rodrigo, muito obrigado pelo convite, pela ponte que o Sinfrajup, junto com as jovens da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco, né? Gabriela, Daiane, Marina, o pessoal dos JPICs estão estendendo, construindo essa parceria. E agora, com a pastoral da PUC Minas, constroem esse curso, né? Um curso mesmo, um aprofundamento sobre a economia de Francisco e Clara. É uma grande alegria estar aqui com vocês e repartindo esse espaço com o Padre Wilson, que é uma pessoa que eu tive a felicidade de conhecer agora pessoalmente, mas também em outros caminhos pelo seu trabalho nas periferias de Florianópolis. Uma oportunidade gigantesca para a gente discutir economia popular, né? Um dos braços ou um dos rostos essenciais para a gente aprofundar o que seria a economia de Francisco e Clara. Não dá somente quando a gente tem a oportunidade de um curso como esse, a gente tem a capacidade de criar nas arquiteturas os fundamentos necessários para a construção dessa economia de Francisco e Clara no dia a dia, no real, né? Então, eu e o Padre Wilson, acho que a gente faz até um bate-bola sobre isso, eu falo rapidamente inicialmente, aí já ouço o Padre Wilson e a gente continua assim, né? Que, bem, de par com a globalização neoliberal, e em grande medida por reação a ela, está emergindo uma outra globalização constituída pelas redes e alianças transfronteiriças entre movimentos, lutas, organizações locais ou nacionais, né, que nos diferentes campos do globo, né, se mobilizam para lutar contra a exclusão social, a precarização do trabalho, o declínio das políticas públicas, a destruição ambiental, da biodiversidade nossa, do desemprego, a reforma agrária, né? Nós estamos hoje, 26 de agosto, nos encontrando no Brasil, onde o número de pessoas que recebem renda emergencial já supera, em 25 estados, o número de pessoas que têm carteira assinada, né, Padre Wilson? 9 milhões de brasileiros deixaram de comer por falta de dinheiro durante a pandemia, né? Essa notícia até o El País Brasil noticiou hoje, né? É um levantamento feito aí pelo IBOP e Unicef, que aponta que, além de mesa vazia, lares com crianças e adolescentes sofrem hoje com alimento de pior qualidade, que contribui para a obesidade. Economia popular, realmar a economia, como é o chamado do Papa, é um convite a pensarmos em ações articuladas que preconizem a comunidade, né? A economia solidária, que é um movimento já de mais de 40 anos no Brasil, trazida aí pelo professor Paulo Singer e por tantas pessoas que constroem movimentos sociais no Brasil, ela é um movimento social de resistência internacional atuante na propositura de uma autogestão, né? O que é autogestão? Autonomia coletiva. Algo que é uma estratégia, né, de luta por trabalho e consumo coletivamente associado e emancipado. Eu acho fantástico essa concepção da economia solidária, porque neste tempo que nós estamos vivendo, né, do mundo, de governo numa hegemonia do capitalismo neoliberal, a gente precisa incidir na comunidade como aquela que restitui para nós a capacidade de nos articularmos enquanto coletivo. Nas comunidades, a gente tem povo, a gente tem proximidade é tudo,
Sabe, eu fui lá conhecer o Instituto Wilson Grodo, lá do Padre Wilson, conheci a comunidade, e aí a gente vê umas coisas que são muito objetivas, né? A proximidade, ela é tudo. Porque quando você conhece as pessoas confiam em você, elas começam a partilhar, neste exato momento, há um elo que constrói coletivo, né? É o pertencimento. Frei Rodrigo começava dizendo que nós fomos desterritorializados do corpo e geograficamente do território. Esse negócio de sermos tirados é o chamado de despossessão, tirou de nós o poder, né, sobre algo. Quando a gente tem pertencimento na comunidade, a gente coloca na comunidade a sua possibilidade. Por exemplo, segundo o IBGE, nós temos 1.200.000 pessoas que foram despedidas, foram demitidas no primeiro semestre de 2020. A formação em autogestão, ou seja, nós entendermos como construir economias locais, economias populares, é uma resposta a um contexto como esse. Mas nós precisamos de metodologias, precisamos de enfrentamento, para esse enfrentamento ao desemprego por meio da geração de trabalho, de renda e de dinamização econômica de desenvolvimento local, né? Então, é necessário que a gente compreenda isso, e no Brasil nós temos muitas riquezas. A economia de Francisco e Clara, portanto, ela é essa capacidade de ouvir e escutar com muita atenção, como o Papa Francisco nos faz, esses movimentos que já existem, né? A economia solidária, os bancos de desenvolvimento territorial, né? Que nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais deles, né? E nessa ideia, nós estamos compondo o lugar do trabalho no território. Onde eu estou, na Zona Leste de São Paulo, nós temos uma massa enorme que sai de Itaquera, né, e vai trabalhar numa região central, né? Agora essa massa está totalmente desempregada, indo todos os dias para a região central buscar empregos desesperadamente. Essa capacidade de perceber que no nosso território a gente pode gerir riquezas, produzir, é uma capacidade de nós percebermos também o enfrentamento ao empobrecimento que vivemos. As comunidades, quando nós pegamos que nós somos pobres, nós acabamos aceitando passivamente essa condição. Mas se nós percebemos que nós fomos empobrecidos, que a pobreza não é naturalizada, não pode ser naturalizada, nós percebemos a capacidade que temos de gerir o próprio trabalho, porque nós somos a força de trabalho, nós temos relação, nós produzimos a riqueza. A economia solidária parte desse princípio, né, da produção de riqueza e de olhar para a periferia como um lugar de protagonismo. Até parando aqui, eu gostaria até de ouvir mais do Padre Wilson sobre isso, né, porque ele trabalha na periferia, ele conhece muito também ali em Florianópolis, como é esse lugar de construir uma economia a partir do protagonismo do povo, da capacidade que o povo possui nas periferias de gerir um novo futuro. Padre Wilson. Ok. Então, boa tarde. Eu queria dizer que é um prazer imenso. Eu já ouvi falar do Rodrigo por várias pessoas, não o conhecia, o Frei Rodrigo. O Eduardo, a gente se conheceu agora a partir da questão da economia de Francisco e Clara. E a todos aqueles que nos estão acompanhando, homens e mulheres, nesse sentido, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando um pouco o Papa Francisco nas audiências de quarta-feira. Ele está destrinchando a Laudato Si. E hoje ele trabalhou uma perspectiva muito interessante, que a temática de hoje foi o destino universal dos bens e a virtude da esperança. Foi muito profundo. E aí eu queria ressaltar exatamente dentro daquilo que conversou o Rodrigo e conversou o Eduardo, o Frei Rodrigo, o Papa diz de que a desigualdade social e a degradação ambiental andam de mãos dadas. E ele diz, frente à crise da pandemia, né? A crise da pandemia, ele diz que ela pode trabalhar uma questão que é a perda do princípio da esperança. Hoje ele trabalhou essa relação também, os bens, né? Tempo, ele diz, de incerteza, de angústia, e aí ele convidava todos de novo a realmar a dimensão do dom da esperança e do destino. E aí, nesse sentido, o Papa coloca de que ele, de novo, faz essa denúncia. Ele diz que no mundo de hoje há muitas pessoas ricas, possuem mais do que o resto da humanidade, e é
uma injustiça. Eu acho que quando a gente fala naquilo que diz o Eduardo, de realmar a economia, a desterritorialização e esse processo que trazia o Frei Rodrigo do sistema capitalista, do mundo capitalista, nós podemos olhar agora no Brasil de que a visão do governo federal foi salvar os bancos e não foi salvar o povo. Não foi repensar o Estado como um Estado na perspectiva social. Ao contrário, é um Estado que se privatiza cada vez mais e aí vai privatizando tanto os bens produzidos como os bens naturais. Eu acho que esse colocar-se frente a esse momento político que a gente vive e frente a essa conjuntura e a dimensão pandêmica, né, da crise da pandemia, da crise da economia e da crise sanitária, nesse processo todo, que isso tudo está muito embrincado, e o resultado está aí naquilo que dizia o próprio Eduardo, em termos de consequência da desigualdade social. Eu penso que também varreu dentro desse processo a fina camada de folhas que o vento levou, e ela traz uma palavra fundamental, que é a palavra interdependência. Não é mais possível nós vivermos na casa comum sem ter um olhar de interdependência entre nós, enquanto seres viventes, e entre nós com a Mãe Terra, né? O Leonardo Boff diz de que o vírus não pode ser nosso inimigo. O vírus tem que ser visto de uma ótica, ele diz, de que a mãe grita. E a mãe grita tanto pela irracionalidade desse sistema capitalista e da forma da apropriação que o sistema fez, né? Dentro dessa perspectiva de romper com a economia a serviço da vida e uma economia a serviço da produção, do capital, do lucro e da centralidade. Ele diz, a mãe não tinha outro caminho a não ser dar o grito de dor. E o grito de dor na casa comum é dizer, vocês estão me destruindo, me degenerando. É necessário que vocês parem, repensem. Por isso que o Papa hoje falava no destino universal dos bens, e ele dizia, é necessário a gente retomar essa compreensão de um movimento de esperança, né? E aí voltar, talvez a gente tenha de passar, dentro de um outro discurso que o Papa Francisco fazia, ele diz que a fome, de que a comida, existe alimento para todo mundo no mundo. O que não existe é a partilha. Segundo elemento que o Papa colocava no discurso dele, de que existe e de que é necessário de que a gente passe por dentro desta realidade e que nós chamamos tanto nos nossos documentos, desde Medellín, né, nesses processos todos de discussão, de que é necessário passar por dentro, ou seja, aprender a conviver com os empobrecidos e aprender a entender os mecanismos que empobrecem, para a gente não trabalhar uma relação de naturalização. Eu tenho discutido muito essa questão, que talvez, se a gente não se cuida, a gente naturaliza os 116 mil homens e mulheres que perderam a vida pela Covid. Nós podemos naturalizar e começar a conviver com naturalidade. Assassinatos florestal. Na minha discussão no funeral, a primeira coisa que eu digo, não é natural que eu venha aqui sepultar um menino de 16 anos. Não é natural, né? Não é natural que essa mãe que está aqui perda esse menino numa perspectiva toda que ele tinha. Então, eu acho que não naturalizar os 60 mil jovens também que morrem assassinados nesse país em função desse sistema e aí eu acho que pegar essa dimensão da interdependência, do realmar e na compreensão que o Eduardo vem trazendo, que é como pensar o território. Pensar esses territórios. E aí o Papa Francisco diz, na Laudato Si, lá no último capítulo, ele diz, é necessário ter uma chave de leitura na compreensão trinitária. Se a nosso olhar de mundo está basado na compreensão da Trindade, a gente pode recuperar uma solidariedade global. E eu digo uma solidariedade estrutural. Acho que essa solidariedade que nasceu agora na pandemia, em tantos cantos desse país e da humanidade, ela tem de se tornar uma solidariedade
estrutural, uma solidariedade equânime. E os territórios de periferias, né, os territórios empobrecidos, com os quais nós vivenciamos, trabalhamos e vivenciamos essa realidade a partir de dentro das entranhas, como Jesus que vivia a partir das entranhas, não? Ele tem um potencial enorme, ele tem um capital social enorme, ele tem, e aí eu acho que na visão da economia Clara e Francisco, a importância do papel das mulheres. As mulheres nas periferias têm um papel fundamental. Um dos projetos nossos agora, que é o Banco Comunitário, nós começamos a trabalhar dia 16 de março com as cestas básicas inicialmente, porque temos 6.500 meninos e meninas, jovens e adultos, né, que vão de 6 anos até a universidade, nessa rede de projeto em rede, nesse contexto da periferia. A gente disse, olha, não tem como, a gente tem agora de fazer rapidamente um fundo para poder prover as famílias, porque 80% dessas crianças, jovens e adolescentes comem nos nossos projetos salgados só no projeto. Se estivesse em casa, comeria só pão, né? Então, começamos com as cestas básicas. Das cestas básicas, começamos a perceber que a gente estava dando lucro para os grandes supermercados, que era necessário reinventar. E aí iniciamos com a questão do banco comunitário, que é ligado a Joaquim, que é o Banco de Palmas do Ceará. E aí, nessa conversa com Joaquim, toda essa proposição, a gente começou esse trabalho que é a socialização da riqueza no território. Ou seja, o banco comunitário não tem especulação, o banco comunitário não tem apropriação. O banco comunitário é uma relação, como o Eduardo dizia antes, de proximidade, ele é relacional. É a dimensão que todo mundo tem na mão, um celular, e aí a moeda social é posta no celular, essa mãe tem a quantia para o mês ali, e ela compra no mercadinho local, o mercadinho local ele começa a girar uma riqueza no território, e esse território começa a ter uma amplitude dentro de uma perspectiva maior. Nós estamos com 375 famílias, vamos para 800 famílias, né? Dentro desse processo, num trabalho de colaboração e cooperação com o ICOM, que é uma outra entidade, e aí creio que dentro dessa visão da proximidade, nesse contexto e nessa compreensão do capital social que é a periferia, a importância não da gente pensar o investimento e essa riqueza que circula no território. E o banco comunitário, hoje a gente discutia um pouco com a nossa direção de trabalho e com os presidentes das nossas organizações que compõem a nossa rede, discutimos a questão do microcrédito comunitário por microcrédito. E dentro disso a gente lançou para a juventude agora, semana passada, um trabalho que a gente chama de economia criativa. No território onde eu habito, nós levantamos 40 jovens que trabalham com algum tipo pequeno de empreendimento, desde a área de costura, área da alimentação, área da beleza, né? E um convênio com o Senai, e subsidiamos agora um curso de 3 meses, que é como ensinar esses jovens a organizar os seus negócios, estruturar o seu plano de negócio, seu plano de trabalho, como pensar a venda desse material no território e como pensar a riqueza do território, né? Acho que aqui a gente entra com uma outra perspectiva dentro da pandemia, que é tão importante. Eu acho que são 2 elementos, no meu entendimento, que são importantes, Frei Rodrigo e Eduardo, que é a questão da segurança alimentar. A fome está aí, e a gente vê o que significa a fome e o que significa uma mãe não ter o que dá para a criança, né, comer. É concreto, é real. Essa proximidade não dá de fugir dela diariamente, né? Ela tem de nos ajudar a pensar um projeto de segurança alimentar do ponto de vista dos restaurantes populares que estamos discutindo aqui, das cozinhas comunitárias, dos bancos de alimento e da relação da proximidade com os pequenos agricultores agroecológicos, que já é um trabalho que vem se fazendo nessa relação com a universidade aqui de Florianópolis, né? E a outra questão para mim que eu acho que entra de cheio dentro desse processo é a questão do desemprego. Como é que a gente vai trabalhar uma perspectiva
de repensar o que é trabalho, né? Repensar o que é trabalho, de que forma reinventar o trabalho. E aí eu penso que aqui está o contexto do território, a importância do território. O território tem uma riqueza social, cultural, uma riqueza de organização, uma riqueza enorme de relações. É necessário entrar por dentro desse processo. Essa dimensão, creio eu, da escuta do território, das demandas do território. E aí penso que a categoria, hoje de manhã a gente trabalhava muito no nosso pequeno instituto sobre a compreensão da categoria de rede. O que é rede? Como é que rede pode ser uma categoria para a gente pensar as questões urbanas e articular os atores dentro desse processo, né? E aí como é que trabalha público e privado nesse processo todo, para a gente rediscutir, para mim, duas grandes questões, que é, além desses processos na prática e no conjunto e no processo formativo, que é a questão do controle social. Nós estamos indo agora para uma eleição dos municípios, né? E eu penso que os candidatos que se colocam para uma questão de discussão e que queiram realmente assumir uma proposição no seu gestão pública, não tem como não fugir dessas duas grandes questões que atacam profundamente, que é a questão trabalho, né? A questão do desemprego e a questão da fome, da segurança alimentar. E aí eu penso que o controle social ele é fundamental e a sociedade civil tem uma responsabilidade de assumir cada vez mais com seus atores, nas suas dinâmicas, no movimento social, na compreensão desse processo, controle social das gestões locais, porque é ali que a gente toca o poder, e a questão da gente redefinir prioridades. Eu acho que ficou escancarado a desigualdade social, e essa desigualdade ficou escancarada em infraestrutura, água, saneamento, teto, né? Essas questões estão evidentes aí hoje que temos que assumir. Então, eu penso que a rede e esses espaços de discussão público-privado e trabalhar esse processo todo de recuperar o mundo do trabalho, para mim, passa em, talvez, reolhar o território. Com o Eduardo, aqui em Florianópolis, a gente estava discutindo muito essa questão. Como é que a gente rediscute o território? Como é que a gente rediscute também as alternativas, os sistemas de esquerda também, nessa relação do chão concreto, da realidade, da prática cotidiana, e como é que a gente faz uma reavaliação dos nossos processos, para pensar, para mim, nas questões micro e macro. E aí eu fecho e passo para o Rodrigo e o Eduardo, nesse sentido, do Frei Rodrigo. Acho que dois elementos são fundantes. A questão da reforma agrária e a importância da gente trabalhar a relação com o campo, né? E trabalhar toda essa discussão. E foi belíssimo agora. Eu falei várias vezes assim, eu não vi ninguém do agronegócio trazer uma caminhonada de comida para a periferia. Mas eu vi o Movimento Sem Terra, que ele trouxe para nós aqui 11 toneladas de alimento numa tarde festiva, mesmo com os cuidados que a gente teve do distanciamento, debaixo de um trovão terrível que deu na nossa cidade, aqui no nosso estado, que foi todo aquele processo que parecia um dilúvio, mas o movimento estava aí com os caminhões trazendo a comida, e o Santim, que é o nosso coordenador estadual do Movimento Sem Terra, ele dizia, Wilson, nos anos 80, 90, era vocês que faziam campanha na periferia de roupa, de alimento, para a gente não morrer de fome. Hoje somos nós que estamos voltando numa compreensão solidária, com lágrima no olho, ele dizia. E aí fizemos de novo o lançamento de toda a perspectiva do Movimento Sem Terra nessa direção. E para mim é importante que a gente diga isso, o agronegócio, para que não trouxe, creio eu, para nenhuma parte desse país qualquer tonelada de alimento. Então, acho que aquilo que o Eduardo dizia, as relações de proximidade, as relações solidárias e uma economia que se repensa para o povo comer, e uma economia que se repensa e se reestrutura é fundamental. Eu acho que não dá de trabalhar, e volta para mim nas grandes discussões, reforma urbana, infraestrutura e reforma agrária, numa visão agroecológica que tem de passar por essa relação tão importante que já é do Movimento Sem Terra. E uma segunda coisa que eu diria, a taxação das grandes fortunas. Como é que nós vamos articular a nível nacional, né,
uma proposta maior, macro, a partir do micro, dentro dessa perspectiva, para continuar também essa discussão do Papa Francisco, uma renda universal. É fundamental. Nós não temos saída se a gente não pense uma renda tanto nacional, a nossa aí, né, e repensa essa renda, e uma renda a nível de humanidade, não? Frente a esse processo. Devolvo a palavra, mas queria também, desde já, sim, agradecer da gente poder trocar nessa tarde, poder partilhar, porque, no fundo, é recuperar, como diz o Papa, o dom do princípio da esperança. Então vai ficando, parece que vai ficando cada vez mais claro, né, que numa perspectiva das comunidades, numa perspectiva popular, na perspectiva das lutas, né, o padre nos falou muito bem desse sentido, né, o padre Wilson, de que nós temos que caminhar para a reprodução da vida. Acho que, em primeiro local, o primeiro aspecto não é uma economia de números, não é uma economia expropriatória, predatória, não é uma economia de um mercado sem alma, de lucro para poucos, mas uma economia que cada vez mais se apresenta enquanto relações, né, que vai criando, né, circuitos de reprodução de vida, circuitos de colaboração, circuitos de solidariedade. É muito interessante, e tem se repetido pelo Brasil afora, essas experiências de solidariedade campo-cidade, né, onde a reforma agrária hoje é uma reforma agrária cada vez mais se expressando a necessidade de que soberania e segurança alimentar nasce da perspectiva de que as populações se empoderam nos territórios e se relacionam com os territórios de uma forma orgânica, mas também de uma forma solidária com a cidade, né? Hoje mesmo a gente estava, eu vim há poucos de algumas áreas de assentamento de reforma agrária que estamos numa parceria, né? Cooperativas de assentamento de reforma agrária, inclusive algumas ligadas também ao MST, e com áreas de ocupação urbana e de periferia com o MTST, né? Onde tem as cozinhas comunitárias, aonde, vamos dizer assim, chega a produção do campo, a produção da reforma agrária, e, ao mesmo tempo, ela é assumida e transformada em alimentos para ser consumido pela população urbana nas áreas de assentamento, nas áreas conquistadas, mas pelos próprios que estão ali. Então, sujeitos da própria transformação. Então, a gente tem uma economia que vai além da sobrevivência, mas que se reafirma na convivência. Eu acho que, obviamente, nós, no recorte que nós estamos fazendo, na perspectiva também de economia de Francisco e Clara, tendo como inspiração o Papa Francisco, isso implica também na reelaboração, a partir desse concreto de lutas e de solidariedades, de uma espiritualidade, né, extremamente nova, espiritualidade extremamente profunda do cuidado. E essas relações, é muito interessante perceber que não são só relações entre nós, mas são relações com a natureza como um todo, né, como esse bem comum maior, para que nos dá a condição de considerar que a nossa existência depende dessa existência como um conjunto. Tudo está interligado, como diz o Papa Francisco. Eu queria cutucar a partir aí do Eduardo e perguntar para ele. Tem algumas palavras que surgiram por aí. Você falou de banco, né? Eu sei que tem moeda territorial, banco comunitário. A gente conhece muito da produção da agroecologia, a gente conhece muito da produção que vem da agricultura familiar, da agricultura camponesa. A gente conhece as iniciativas de geração de renda também na cidade, gerações extremamente solidárias e comunitárias. Mas como é que funcionam, vamos dizer assim, né? Eu estava numa reunião uma vez com o Eduardo estava falando assim, de uma cesta básica viva, né? Que tem um processo nessa cesta de reprodução da vida. Né? Não é um pacote tecnológico, como faz o agronegócio. Né? A agricultura para o agronegócio é capital e insumo. Né? A agricultura para a população é vida, é alimento. E, por isso, a necessidade das políticas públicas. Se é possível hoje
fornecer um mínimo de segurança alimentar nas áreas de periferia. Tem uma experiência muito interessante no Rio Grande do Sul e na Bahia agora, junto com o MST e com o MAN, né? Em áreas atingidas pela mineração, né? Inclusive em assentamentos de reforma agrária impactados, ou na agricultura familiar, impactadas pelo processo predatório da mineração. Mas é interessante que elas apontam para quê? Existe vida para além da mineração nos territórios. Isso é muito importante, porque a narrativa mostra como a única forma de existência. Não, a existência é muito mais complexa. Dá para a gente explicar como é que isso na prática vai acontecendo? Vai lá, Eduardo, depois passamos para frente. Maravilha. Não, perfeita a sua pergunta, Frei Rodrigo, porque é aí que reside, né, o nosso grande desafio. Nos anos 80 se falava muito naquela ação, né? Pensar globalmente, agir localmente, né? E nós temos um grande desafio que a luta hoje ela é mais transescalar do que nunca. É necessário pensar e agir localmente, pensar e agir globalmente, né? O neoliberalismo com isso também gerou um pensamento neoliberal e uma ação territorial, né? Então é necessário que a gente pense e haja localmente numa forma de nos desestruturarmos dessa estrutura tão violenta de desigualdades e entendermos que a gente precisa combater, quando o Padre Vilso coloca, esse enriquecimento que é ilícito, que é criminoso, né? Combater as grandes fortunas para gerar uma economia da proximidade, da solidariedade e do suficiente, né? A Moema, que é uma companheira do Sinfrajup, fala muito, né? Não dá para acreditar num crescimento infinito num planeta finito, a conta não bate. E o projeto histórico da economia solidária, ele pode ser sistematizado, por exemplo, em 4 itens, né, que a gente pode dizer assim, né? O primeiro, colocando agora questões mais pontuais para que a gente entenda, né? O primeiro é o trabalho autogerido dos trabalhadores, das trabalhadoras, né? Que é o quê? As pessoas que somam-se em cooperativas, né? Associam-se, uma posse coletiva. Em São Paulo tem uma ação muito interessante que foi uma fábrica que faliu e os trabalhadores resolveram assumir, né? Na verdade, depois descobriu-se que não faliu. O chefe que perdeu o interesse, o proprietário que perdeu o interesse da fábrica, flascou e queria sair dela. E, ao mesmo tempo, do outro lado, os trabalhadores começaram a fazer uma mobilização e construir uma propriedade coletiva da empresa, né? E aí eles perceberam que a renda de todos aumentou, porque o controle de uma empresa em um chefe era Y, um valor, né, que eles recebiam. Quando eles faziam de propriedade coletiva, ficou uma renda equitativa, né, a todos. Então, isso gerou o quê? Uma diversidade gigantesca nos trabalhos, e o trabalho autogerido é isso, quando a gente cria uma autogestão sobre um processo, né? Os meios de produção, também chamado de autogestão ou controle operário, é um exemplo de empresas e fábricas recuperado por esses trabalhadores. Então é muito bacana. Um segundo ponto é a comercialização coletiva, né? Produtores associados para venda de produtos e serviços, né, exceto trabalho, né? A exemplo das cooperativas de produção, ou seja, é um lugar onde a gente há a associação para a venda de produtos e serviços, né? Normalmente as grandes feiras. Como fruto da economia de Francisco e Clara, aqui na região Belém, em São Paulo, que é uma região onde Dom Luciano Mendes foi bispo, um bispo jesuíta, um grande bispo, que fez muitos bons trabalhos, um homem muito santo, ele gerou alguns trabalhos sociais que agora, com a economia de Francisco, estão retomando um trabalho chamando Casa de Francisco e Clara, inspirado muito num diálogo que o Padre Wilson está trazendo aqui para o Brasil, que é as Casas de Francisco e Clara. Acho que seria muito legal ele falar depois sobre isso. Que é a experiência de gerar uma economia local a partir da espiritualidade, a partir do trabalho partilhado, da proximidade, porque tudo isso que a gente está falando exige uma cultura, uma forma cultural diferente de interpretar as relações. Sai da lógica da competição, do consumo e vai para a lógica da solidariedade e da cooperação. E na Casa de Francisco Clara a gente tem falado muito da compra coletiva. Aqui na região Belém, lá, nós temos falado muito de fazer uma compra coletiva, uma compra de cestas, né? E usar uma moeda social para que as pessoas comprem a cesta a partir dessa moeda social.
A partir disso, você começa a gerar uma mobilização, puxa, porque tem um processo diferente ao adquirir essa cesta básica. E ao adquirir de maneira diferente, a gente começa a fazer automaticamente um processo de mudança na relação econômica e na forma de ver os produtos e o consumo, né? Então, esse é um movimento importante que a gente precisa fazer, né? De retomada, de realmar a relação com o consumo. Né, o consumo coletivo de consumidores associados para compras coletivas duráveis. Né? Um outro lugar também, segundo o terceiro ponto, é essa compra de serviços duráveis, né? Que seria as cooperativas de infraestrutura, né? Saneamento básico, telefonia, internet, eletrificação rural, cooperativas de moradia. Nós fizemos um diálogo agora, no sábado, com o Movimento Sem Terra da Zona Leste, e eles funcionam colocando um trabalho social muito bacana, que eles possuem um processo onde eles constroem a própria moradia, quando eles conseguem o dinheiro em parceria com o governo. Uma autogestão. Ali eles conseguem gerar trabalho, ali eles conseguem gerar uma cooperativa de moradia, ali eles conseguem gerar uma moeda social. Então eles começam a territorializar o poder econômico deles, porque ali o trabalho vai ser daquele povo que lutou por moradia, né? A estrutura de organização, o sonho da estruturação da casa deles vai ser daquele grupo, né? Então isso é uma compra de serviços duráveis, né? De permanentes, mas coletiva, né? E o quarto ponto são as finanças solidárias, né? Que são, né, trabalhadores associados por algum serviço de crédito, né? Isso tem surgido com muita força e gerado os bancos comunitários, né? Os fundos rotativos e as cooperativas de poupança. Vou explicar o que são isso daqui, né? Esses fundos rotativos solidários geram o seguinte: você pega um grupo da comunidade, da região, do bairro, da região que você vive, e algumas pessoas se interessam em fazer um investimento coletivo, colocar um dinheiro em comum. E esse dinheiro em comum vai gerar trabalho para um outro grupo de pessoas. Essas pessoas, elas estão investindo em outras. Elas não estão investindo nelas, não é um negócio para elas. Elas estão investindo em outras pessoas. E com isso, essas pessoas estão gerando trabalho para o seu território. Isso tem gerado moedas sociais, né? Moedas sociais que têm contribuído muito para a lógica de pensarmos uma economia localmente e não pensarmos uma economia a partir do desejo do consumo, né? A gente fala muito isso em relação aos grandes corporações como shopping centers, etc., né? Uma coisa que eu já falei em alguns lugares, mas acho que é todo mundo que nunca me ouviu, né? O McDonald's aqui de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, é o McDonald's que mais lucra na América Latina. Esse McDonald's está num bairro periférico. Mas por que ele é o que mais lucra na América Latina? Porque ali está a classe trabalhadora. E ele pega essa riqueza e captura ela e leva ela para o bolso dos grandes acionistas. Esse capital ele tem que ficar no lugar, no local. Então, é uma ideia de construir uma economia solidária, uma moeda social, é uma moeda voltada para o local. E o Banco Comunitário firma isso quando a gente começa a investir, né? O Padre Wilson falava, nós temos uma dificuldade de uma esquerda que não consegue, partidos políticos, organizações sociais, e até mesmo, eu falo isso porque a gente conversa muito com algumas dioceses, né? As dioceses mesmo pensando, puxa, por que eu não consigo falar mais com o povo de transformação social? Porque eu não mostro práticas. Cada diocese pode construir um banco comunitário, como, por exemplo, o Dom Ionilto, que estaria conosco, lá em Itacoatiara, na Prelazia da Amazônia, está começando a construir. Dom Luiz Carlos, lá na região Belém, e outros bispos que se interessam. O Padre Wilson, lá no Morro de Florianópolis. É a igreja que quer conversar com a realidade e coloca uma prática dela nova. Os bancos comunitários, então, mostram a economia de Francisco e Clara. Então, essa premissa, né, eu acho que mostra um pouco da solidariedade como prática de uma mudança cultural. Muitas pessoas vão falar, porque estamos viciados nisso, né, vão falar, mas isso não muda o sistema, né? Isso não é mudança para um novo sistema. E é parte de um grande engano.
A mudança é processual. O que mais do que ocupar espaços, como diz o Papa Francisco, devemos encaminhar processos. Encaminhar o processo de uma mudança de um sistema é criar condições para a erosão desse sistema que está aqui. A erosão desse sistema que está aqui, a gente precisa de coletivos, organizações, movimentos sociais cada vez mais fortes nas periferias e com mais clareza e nitidez de que nós temos condições de um outro sistema. Há nitidez para nós que pensamos isso. É necessário agora uma nitidez maior nas práticas. E por isso, essa necessidade da articulação brasileira da economia de Francisco e Clara, inclusive de criar esse movimento global em torno das novas economias, né? Então, esse objeto nos coloca, nos arremessa diretamente a essa nova organização de economias locais, solidárias, de desenvolvimento territorial, né? Que coloquem como centro as pessoas e o bem comum, a comunidade. E assim a gente comece cada vez mais a fortalecer a territorialidade, porque aí a gente entra, né? Lá em Maricá, no Rio de Janeiro, com esse cenário, a prefeitura foi, por muitos movimentos populares lá, construiu em Maricá, no Rio de Janeiro, uma moeda social, um banco comunitário, uma moeda local. Chama Mumbuca, essa moeda. Passou alguns meses, entrou a pandemia, né? E o que aconteceu? Fuga de capitais, né? As grandes corporações mandou todo mundo embora e recrudesceu. Desemprego em todo o país, menos em Maricá. Porque você tem uma moeda local funcionando, os trabalhadores estão lá, o interesse de trabalho existe e de finanças está lá, né? E aí, cada trabalhador recebe do governo, por meio dessa moeda social, em moeda social, 200 mumbuca. Isso aqueceu a economia local, porque com isso eu comecei a comprar no mercado, eu voltei a consumir tal coisa, a comprar, e isso gerou uma economia local que fez, até inclusive a economia de Maricá não cair. E geraram uma renda rotativa, né? O Mumbuca foi inspirado foi pego dos royalties do petróleo lá de Maricá, que é uma cidade onde a Petrobras existe, né? Mas todas as cidades podem priorizar no orçamento uma renda básica como um fomentador de consumo, porque aí você cresce a economia local. E de consumo, assim, por direitos, não consumo pelo superficial, mas consumo por direitos, para que eu tenha comida na mesa e não, como eu comecei falando para vocês, 9 milhões de pessoas caindo na linha da miséria, sem condições de colocar comida na mesa ou comer uma comida de qualidade. Padre Wilson? Então, eu acho que puxando um pouco o fio das relações da conversa tua e da conversa do Frei Rodrigo, dentro desse processo de repensar o processo e trabalhar nas brechas do processo, né? E desencadear processo. E aí desencadear processo na concretude da perspectiva desse olhar que é a questão da juventude na periferia e dessa juventude, que é um percentual enorme e que está na berlinda do processo do narcotráfico e de uma outra proposta, no desencadeamento do processo, como é que a gente articula processos em termos de projetos em rede e rede de projetos, né? Essa rede de projeto em rede, da nossa prática de experiência, a gente pega os meninos de 6 anos e meninas, levamos até 24 anos para poder entrar na universidade e concluir a universidade com fundo de bolsas. E, ao mesmo tempo, pensar como é que a gente articula na periferia hoje toda essa dimensão da comunicação da tecnologia. Como é que a juventude se apropria dessa tecnologia como instrumento também. Nós aqui estamos vivenciando agora essa dimensão que é chamada Florianópolis, o novo silício, como é lá nos Estados Unidos, e a grande quantidade de empresas tecnológicas aqui, inclusive a gente tem o Sapiens Park, e a gente fez uma discussão com esse grupo de pessoas, de empresas, né, de que uma cidade é equânime se essas empresas também abrirem espaços para a nossa juventude. E aí é que vem, então, a construção dos nossos centros
tecnológicos que vamos começar a partir do ano que vem, dentro da periferia, que é trazer para dentro da periferia essas ferramentas e colocar na mão da nossa juventude essas ferramentas. Porém, ferramentas de formas articuladas, assim, articulada com a questão do território, com a questão da linguagem, da cultura, articulada com a questão da economia local, articulada com a questão das inovações e, ao mesmo tempo, pensar essas estruturas, já que elas possam captar a água da chuva, que elas possam captar o sol, né? Energia solar, e a própria estrutura já ser uma estrutura de inovação nessa perspectiva das relações e da relação com o processo da Mãe Terra e todo esse processo. Eu acho que aí é que vem aquilo que tu dizia, Eduardo, que são as casas de Francisco, né? Que Clara. A proposta da Casa de Francisco e Clara pega um pouco a vertente de que o Frei Rodrigo falava antes. Está nascendo uma espiritualidade. Se a gente olha a partir do pensamento humanístico do Papa Francisco e do conceito que o Papa Francisco tem de dignidade, dignidade não é assistencialismo. Dignidade é apropriação de direito. Dignidade é materialidade de direito. Dignidade, como dizia o Rodrigo, vai além do comer, além do beber, além de ter uma casa. Dignidade passa por um processo também de apropriação dos bens de uma cidade e dos espaços de uma cidade, como, por exemplo, a questão da cultura, a questão das áreas de lazer, a questão desses espaços que possam integrar a nossa juventude numa perspectiva de sujeita de direito e empoderamento nisso. Então, as casas de Francisco, na verdade, elas vão trabalhar dois elementos, que seria a espiritualidade dos jovens que virão para essas casas, e aí a proposta de trazer essa juventude que vai para o encontro de Francisco, que são 2.000 jovens economistas dentro desses processos, menos de 30 anos, é criar a proposta Casas Faróis, e que eles pudessem entrar nas periferias, fazer um processo de vivência com as periferias, de encarnação, de encharcamento, e a partir daí pensar a relação com a nossa juventude também de periferia, em espaços que eles possam contribuir com as suas expertises e, ao mesmo tempo, ouvir essa periferia, ouvir a juventude, que no fundo é trabalhar a juventude de classe média e a juventude de periferia, né? Os jovens empobrecidos, mas trabalhar dentro para fazer nascer essa espiritualidade de um novo homem, de uma nova mulher, na visão de Clara, na visão de Francisco, né? Nessa visão profunda do pensamento do Papa Francisco, e ser espaços de articulação também. Articulação de espaços que rediscuta com os atores da cidade, que rediscuta a pesquisa com as universidades, que aproxime os movimentos sociais num contexto dessa realidade local, como você dizia, do pensar e o agir local e do pensar e do agir global, né? E que uma experiência profunda de encharcamento que essa juventude faça dentro dessa perspectiva, depois eles possam sair dali e construir casas de Francisco pelo mundo afora. Então, não é casas de Francisco no sentido realmente de, eu diria, de ser um farol, uma esperança para a juventude. Essa juventude tem que ter faróis de esperança, tem que ter materialidade. Eu sempre, quando falo para a juventude de periferia e trabalho com a questão da juventude de periferia, eu digo, juventude de periferia não pode ser discurso, não pode ser papo, não pode ser palavra. O jovem da periferia ele tem de apalpar, ele tem de dizer, isso aqui eu me agarro, isso aqui me dá horizonte, isso aqui me dá futuro, porque senão o narcotráfico dá, e dá com muito mais elemento financeiro do que a gente, porque um menino que trabalha simplesmente para ser olheiro, como a gente chama do narco, que é aquele que controla a chegada e a entrada de pessoas e da polícia, ele só faz isso com uma pipa na mão, o outro que é o fogueteiro, que solta foguetes dizendo que está chegando a polícia, esses meninos ganham. É uma questão que a gente está discutindo. Porque ele mata. Ele conseguir realmente isso, vai conseguir rapidamente na cultura e no comércio do tráfico.
Agora, como contrapor nas periferias esse processo? Por isso que pensar a Casa de Francisco nesta direção é pensar realmente estruturas que possam realmente aproximar essas realidades, que são as realidades da juventude de classe média e da juventude empobrecida, fazer essas experiências. Nós já fizemos muitas experiências com jovens universitários da PUC, de Curitiba, que vem para cá, 80 jovens, e ficam dentro dos morros, morando uma semana, trabalhando, vivendo, conhecendo essa realidade e dormindo na casa das pessoas. E é impressionante a questão impactante na vida de um jovem desse, quando se deixa abrir para essa realidade, né, o que muda em estilos de vida. O Papa Francisco diz que é necessário gerar novos estilos de vida, novos modos de olhar o mundo, de compreender o mundo, de relações e de estilos de projeto de vida. A Casa de Francisco, ela tem que ser espaço que construa projeto de vida, ou seja, construa um jovem novo, né? Construa uma mulher nova. Se a gente olha assim na nossa perspectiva histórica das lutas revolucionárias, eu queria trazer só um elemento aqui da importância de criar esses laboratórios, que vocês tanto, acho que o Eduardo deve ter ouvido falar, mas acho que o Frei Rodrigo deve ter muito mais proximidade, que foi na Nicarágua com o Ernesto Cardenal, a ilha de Solitinami. A ilha de Solitinami era uma ilha que o Ernesto criou um grande laboratório e ele pegava aquela juventude universitária e levava para lá, e lá criava formas de vida. Saiu muita gente boa dali de dentro, muita gente revolucionária, que depois ajudou a construir cooperativas na Nicarágua, que ajudou a construir formas solidárias e que fizeram um processo de inserção no mundo dos empobrecidos. E eu digo, tocar no mundo dos empobrecidos é tocar num Deus querido. Perder o mundo dos empobrecidos é perder a experiência de Deus. Nós temos uma trajetória aí de 40, 50 anos a partir do Concílio Vaticano II, e o documento lá de Medellín, ele fala que as comunidades eclesiais de base, elas são estruturantes para um novo modo de ser igreja, uma nova eclesiologia. A gente tem uma tradição, eu acho, nesse continente, temos uma espiritualidade que ela pode ser reavivada agora nesses processos, naquilo que dizia também o Rodrigo, nasce uma espiritualidade num outro olhar, numa outra forma, naquilo um pouco que dizia Comblan também, que evangelizar é humanizar. E se a gente vê em Jesus, exatamente é isso, é humano, é trazer de volta esse humano, né? Essa dimensão plural, essa complementariedade, essa visão que se abre. Eu tenho aí na minha caminhada de vida 40 anos com os terreiros de Umbanda e Candomblé, e eu dou graças a Deus porque a primeira pessoa que eu encontrei na periferia, na porta da periferia, que me mudou o meu olhar de mundo, foi uma mulher negra, uma mulher pobre e uma mãe de santo. Eu comecei a minha vida a partir de dentro da visão dos terreiros. E os terreiros são espaços de colaboração, espaços de uma profunda sacralidade, né? Espaços de contemplação. Então, pensar essa Casa de Francisco é pensá-la também macroecumênica. É pensar que pode vir morar ali um ateu conosco, pode vir morar um muçulmano, pode vir morar um cristão, e a gente fazer essa reengenharia, eu diria, essa espiritualidade que nasce numa nova perspectiva de formação de homens e de mulheres. Então, a proposta seria materializar esse encontro do mês de novembro, que nós esperamos que, de repente, a gente consiga jogar esse encontro para o ano que vem. Não sei se nós vamos ter condições de participar esse ano, se a gente não fizer um esforço de repensar uma relação com o Papa Francisco e com a própria equipe de coordenação, para postergar um pouco mais, para a gente, principalmente para a América Latina e América do Norte, poder participar desse encontro também, que é uma riqueza enorme, né, dentro desse processo, mas da gente poder assim materializar. Então, não pode ser um encontro, não pode ser um grande seminário, não pode ser grandes discussões, mas elas têm que se materializarem no chão da prática concreta, ou seja, no chão da periferia do mundo dos empobrecidos. Nós não temos outra saída se a gente não entrar aí por dentro, porque o próprio Papa João Paulo, quando em seus documentos, a gente olha lá, olhando João Paulo, nas suas perspectivas,
ele diz de que o pobre é o sacramento da salvação. Paulo Freire diz que o pobre tem dentro a cabeça do opressor e do oprimido, mas evangelicamente ele é o sacramento, né? Então, acho que voltar, eu penso que o realmar nas relações interpessoais, na cultura da vida, talvez também é um realmar a igreja a ir para em saída, ir para as periferias, ir para os movimentos, ir para os últimos dos últimos, né? Ir para os moradores de rua. Eu percebo agora a nossa juventude trabalhando aí com a rua, são 18 grupos de jovens fazendo a comida aos moradores de rua, trabalhando uma política para os moradores de rua, e a mudança que essa juventude faz ao encontrar a convivência com o morador de rua. Muda a cabeça, muda o coração, muda atitudes, né? Então, pensar esse Brasil, eu penso, olhando aqui o nosso país, né? Pensar a nossa juventude que vai para esse encontro, esses jovens que já estão aí empenhados, a gente falava agora com a Gabriela e o Eduardo, da importância de engajar já esse próximo mês a juventude catarinense já dentro dessa discussão, para entrar, se deixar encharcar por essa realidade. Nós não temos outra saída. A realidade é essa, né? É trabalhar, como dizia antes o Rodrigo, nessa relação de uma economia das relações de vida. Produzir a existência humana, né? E essa produção que passa por esse processo, eu diria. Então, as casas de Francisco, a proposta é ser casas faróis. É construir aquilo que diz o Dom Pedro Casadáliga tão profundamente, né? Que a gente não pode perder Dom Pedro nesse processo. Ontem à noite eu fiz uma grande reflexão vendo o filme Terra Vermelha com os pés no chão de Dom Pedro, que vale a pena a gente pegar essas dimensões dos grandes místicos nossos e profetas desse continente, que já estão na casa do Pai, mas que nos deixaram legado. Dom Pedro diz, é recuperar o amor revolucionário do Evangelho. E ele diz, a única forma de recuperar o amor revolucionário do Evangelho é a convivência com o empobrecido, que é recuperar Jesus. O projeto histórico de Jesus passa por aí, creio eu, que a gente não tem outra perspectiva. As casas de Francisco, elas querem fazer exatamente esse grande trabalho, que é criar espaços para a nossa juventude poder entrar dentro de tudo isso, poder passar por dentro de um caminho e poder depois replicar para onde vai nos seus continentes. Muito bem. Agora eu vou tentar aqui, é muito difícil porque eu tenho que acompanhar 3 plataformas separadas, que é a página do Católico e Católicas contra o Fascismo, a nossa plataforma Zoom aqui, e também a da Pastoral Universitária da PUC Minas. E muita coisa foi colocada, obviamente não temos condição de estar lendo tudo, né? Mas aqui tem algumas perguntas, eu vou citar as perguntas, depois não sei como que poderia tentar uma resposta, porque alguma coisa eu acredito que já foi contemplado. O Renato Danino fala, Eduardo, você falou muito bem sobre as fábricas recuperadas, mas será que você poderia falar também nos empreendimentos solidários e suas redes de produção, consumo e finança que integram a economia solidária? Depois, mais para frente, aqui a gente também tem Padre Wilson. Por onde começar num território que não está organizado para implantarmos um projeto nesses mesmos moldes? Depois, tem uma outra pergunta. Acho que, não, aí já é uma afirmação, Flávio Ramos, acho que a questão do acesso à terra e a questão dos meios de produção, do acesso à riqueza, podem colaborar no incremento de esperança dos jovens, né? Depois uma outra aqui da plataforma nos pergunta como reafirmar a igreja profética comunitária samaritana da Doris, lá do Xingu, uma igreja madalena, misericordiosa e societária, aliada
dos povos em total risco de vulnerabilidade em todo o nosso país. Aí tem uma série de elogios aqui, né? Como ajudamos a outros, né, num processo de conversão que integra, gerando que entre ecologia integral, desenvolvendo uma economia solidária que permite a partilha, a vida de todos e todas. Vou parar um pouquinho aqui e depois a gente volta com alguns outros comentários e falas. Se puder, se puder fazer mais pequenininho, sintetizar. Tá bom. Senão os dois falam até às 7 aqui. Exato. Muito bom. Então tá bom. Olha, não, ficou aqui com a minha missão de falar com o professor Renato Dagnino, que na verdade é um professor especialista em economia solidária, que vale a pena nós em outro momento ouvir mais o Renato, tudo que ele traz, né? Ele tem um livro que ele produz sobre a relação de economia solidária e tecnologias sociais, muito importante, muito necessária, o debate que ele traz. E é importante que a gente perceba a economia solidária, né, como algo que mexe na estrutura da sociedade, né? De fato, construir algo que o capitalismo não te tira, nenhum outro sistema te tira. É importante que a gente saiba disso, né? Porque o professor Paul Singer falava, né? A economia solidária, ela é um outro modo de produção cujos princípios básicos são a propriedade coletiva, né? E esse modo solidário de produção e distribuição parece à primeira vista um híbrido entre capitalismo e a pequena produção de mercadorias, mas na realidade ele constitui uma síntese que supera ambos, porque você cria uma tecnologia social, e aí falando com o que o professor fala, né, capaz de viabilizar, né, economicamente, os empreendimentos autogestionários, as pequenas empresas, né? Ela é orientada para o mercado interno, né? E se adapta à realidade comunitária, né? Ela está aberta à criatividade da pessoa que trabalha, do produtor ali do local, né? Então ela libera um potencial físico, financeiro, social, né? Porque ela pensa localmente as relações econômicas populares, né? Nós temos acreditado muito, né? O professor André de Souza, Ricardo, que é um professor da UFSCar e faz parte da ABEFC, ele tem olhado muito que a economia de Francisco tem esses 4 olhares, né? O primeiro é de retomada de uma economia solidária, né? O professor Renato Dagnino fala muito bem, né, que hoje nós vivemos uma segunda grande onda do movimento de economia solidária com a economia de Francisco e Clara, né? A primeira onda lá nos meados de 1999, 2000, e agora a nossa segunda onda seria esse movimento que acontece aqui. Quem diz isso é o próprio professor, o que me fez a pergunta, né? Mas é porque que é importante notar essa dimensão, né? Essa retomada com fôlego de um movimento que se dialoga com os meios eclesiais, com as comunidades sociais, né? Associações de moradores, organizações coletivas, né? E aí repercute movimentos de resistência, né? Isso é mexer na estrutura da sociedade, né? Bem, e aí eu acho que é importante que a gente perceba que as finanças solidárias de proximidade, esse termo que inclusive é utilizado, são experiências solidárias porque ela emerge o crédito na realidade local, baseada em relações sociais de ajuda mútua, né? E esses 3 desenhos organizacionais no campo das finanças solidárias, né, que ocorrem no Brasil, né, que é o fortalecimento de uma economia solidária, os fundos rotativos, os bancos de desenvolvimento comunitário e as cooperativas de crédito solidário, elas são essa proximidade que gera um enfrentamento ao endividamento, né? Eu acho que é importante que a gente frise o combate ao endividamento das pessoas com a economia com uma economia solidária, né? Nós estamos falando da economia local, né? Que a gente consegue potencializar o combate ao endividamento com o fortalecimento de uma economia que as pessoas tenham ela em suas mãos a partir das finanças locais, né? É isso. Padre Wilson. Não estamos te ouvindo, Padre Wilson.
É o microfone. Estão ouvindo? Então, vamos começar num território onde não existe nada ainda, né? Eu acho que nos territórios sempre tem muitas coisas. E perceber a dinâmica do território, eu diria que o primeiro passo é a escuta. A escuta e a convivência com o território. Escutar o território, conviver com o território, perceber as dinâmicas do território, perceber os espaços onde o território se encontra coletivamente, perceber a dimensão da sacralidade do território e da presença do território nos seus processos, da presença das igrejas, da presença dos terreiros, da presença dos centros espíritas, da presença da onde tem espaços que se encontram coletivamente. Fazer esse olhar de entrar, de visitar, de conhecer, de conviver, a presença de entrar na vida das pessoas, nas casas, para tomar um cafezinho, para bater um papo, a presença de jogar um futebol, a presença de, por exemplo, eu há 3 anos atrás fui para aprender a surfar aqui em Florianópolis, porque tem 62 praias e a gente levava a juventude da periferia e principalmente do narcotráfico para a praia para botar no surf, porque o surf é um grande desafio para essa moçada e jogá-los na água é um desafio maior, que era ali que eles encontravam um limite, e isso a gente percebeu pedagogicamente, foi uma coisa muito interessante, que o mar dava limite para eles, porque quando estava dentro do território tem a arma na mão, que é potente, isso que dava o poder e a força, mas põe uma prancha e manda surfar e atiça eles para entrar nesse processo, realmente foi uma experiência belíssima. Eu ia junto para ajudar a fazer um pouco a reflexão, mas o que acontecia? Ficava lá na beirada da água olhando essa juventude. Depois, um dia, eu pensei sobre Dom Bosco. Dom Bosco chegava a pular corda para entrar na vida da criançada. Eu disse, não tem outra saída a não ser eu me jogar em cima de uma prancha. E eu não sei nadar. Peguei um instrutor, um amigo meu, e ele começou a me ensinar a surfar, né? E é muito interessante, porque ali nasce uma linguagem. O fato de cair da prancha, tomar caldo d'água, quase morrer afogado, e depois discutir isso junto com a juventude, gera toda uma sinergia. Então, eu diria que no território, entrar nos grupos de rap, minha gente. Eu fui agora, ano passado, para... Parece que ele travou. Travou, sim. Mas... Acho que travou, sim. Vamos, mas nós já estamos caminhando também para o encerramento da nossa... Certamente ele vai voltar, né? E espero que o Igor coloque ele de volta aí como... nós agradecemos, então, a participação. Voltou, Padre Wilson. Voltou, Padre Wilson. Seu microfone está desligado. A internet na periferia. Aí vocês percebem, não é só na minha casa, tá? De modo geral, é uma reclamação total na periferia, essa dificuldade que a gente tem de ter acesso à internet com maior qualidade, que também é centralidade da internet em outros espaços que funcionam extremamente bem na beira-mar norte, mas para nós aqui atrás do morro é uma dificuldade imensa da gente poder levar. Estamos tentando ver o que a gente faz para melhorar. Mas eu diria, em relação a essa questão, entrar por ali. Entrar pelo coração do outro, da outra. Entrar pelo coração, entrar pela religiosidade. E depois a gente chega à cabeça. Mas a entrada é pelo coração. É pela relação da pele. A pele tem as marcas da vida, da história, né? E esse entrar na pele é a escuta.
essa possibilidade, eu diria. E a partir daí começar a pensar o que a gente pode fazer com as demandas de um território, ajudar as pessoas a levantarem as demandas, criarem formas de articulação com as lideranças naturais, com as pessoas que estão dentro do território, e também compreender as disputas dos territórios. Os territórios são espaços de grandes disputas e correlação de força. Nessa entender como é que ele se produz, suas correlações de força, suas disputas, né? Travou novamente. Bom, acredito que a gente pode ir encerrando a nossa videoconferência. Eu queria agradecer ao Padre Wilson, né, pela sua participação. Acho que bastante rica, né, trazendo experiências concretas nessa área da economia popular, da vida e convivência nas periferias, aí em Santa Catarina, Florianópolis, e também ao Eduardo, que está à frente aí, junto com um grupo de outros jovens, né, e outras jovens, da questão da articulação brasileira da economia de Francisco e Clara. Acho que é extremamente importante a gente continuar caminhando juntos, né? Esse nosso grupo agora cresceu, enriqueceu com a parceria, né, com a pastoral universitária da PUC. Quero lembrar que no dia 2 de setembro, próxima quarta-feira, nós vamos, então, estar com Dom Joaquim Moll, que é bispo auxiliar de Belo Horizonte, é o reitor da PUC, mas ele também é o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB. E a gente vai discutir aí comunicação e economia de Francisco e Clara. Eu gostaria de agradecer a todos e todas que nos acompanharam pela plataforma Zoom e pelas páginas dos católicos e católicas contra o fascismo e pela página também da Pastoral Universitária da PUC Minas. E esperá-los na quarta-feira que vem.